Quem fala aqui é Sara Nicolelli. Nós estamos iniciando uma série de lives que trata sobre os cuidados das famílias de pessoas com esquizofrenia. Nós temos aqui hoje a Lia Paz, que faz parte da AME, tem o seu filho Aurélio com esquizofrenia, e a Andréia Pinheiro, que tem o Rafael, também com esquizofrenia. Eu vou dar início aqui com algumas perguntas, embora eu gostaria de uma pequena apresentação de cada uma delas. Rapidinho, para a gente não perder tempo, lembrando que os 15 minutos finais nós teremos perguntas. Tá ok, pessoal? Lia, rapidamente. Quem é a Lia? A Lia tem 60 anos, a Aurélio com esquizofrenia desde os 18, hoje está com 32 anos, né? É isso. Depois a gente vai falar mais da nossa história. Por enquanto é isso. A Lia, mãe do Aurélio. Lia mora em Curitiba, né, Lia? Isso, de Curitiba. Andréia. Eu sou a Andréa, tenho 53 anos, sou de Santos, São Paulo, mãe do Rafael, que tem 30 anos, com diagnóstico esquizoafetivo e uma síndrome chamada síndrome de Jacobs, e mãe do Gabriel. É isso também por enquanto. Tá, ok. Bom, então vamos começar com uma série de perguntas. Na verdade, não serão muitas perguntas. Eu elaborei 4 para que cada uma tenha 5 minutos para dar a sua resposta. Tá ok? Então vamos lá. A primeira pergunta vai ser para a Lia. Depois, no término da fala da Lia, a Andréia responde. Como foi que vocês perceberam que algo estava errado e como foi receber o diagnóstico? Como foi que você sentiu que o teu filho estava dando alguns sinais de que algo não ia bem? Ou se vocês acharam que poderia ser qualquer outra coisa menos uma doença mental? Então, com a Aurélio foi assim, eu não percebi, porque ele estava fazendo faculdade de engenharia civil na PUC, aqui em Curitiba, e ele me chamou, mãe, eu ia a uma empresa sempre, toda semana, para fazer alguns recebimentos. Ele falou, mãe, eu vou com você. Eu nunca gostava de andar sozinha. E na ida, ele começou a me falar, olha, mãe, eu não estou participando da faculdade, eu tenho ficado no estacionamento, eu saio todo dia, de noite, para ir para a faculdade, mas eu não consigo sair dentro do carro. Aí eu falei, tudo bem, então vamos procurar ajuda. Eu estou com síndrome do pânico, então síndrome do pânico. Olha, levaram-se 6 anos desde essa conversa para que viesse o diagnóstico de esquizofrenia, que até então eu não sabia o que era. E não fazia a mínima ideia. Mas o Aurélio deixou de ser o Aurélio porque ele começou a ter muito, porque a esquizofrenia do Aurélio é a paranoide, né? Então, ele entra em paranoia, ele realmente começou a tirar o forro do quarto dele para tirar macaco, que tinha macaco lá. Então, desde os 18 anos, eu digo que eu não tenho mais o meu antigo Aurélio, eu ganhei um novo filho. E foi literalmente uma bomba, porque a gente não tem noção realmente do que está vindo, né? Nem do que é uma doença mental, até que isso realmente você... Depois que o Aurélio teve o diagnóstico, teve mais um membro da família, estou falando no geral, né, que também teve o diagnóstico de esquizofrenia, e aí a gente começa a querer entender melhor. E aí que a AME entra. Essas fotos, Lia, você pode me falar um pouquinho dessas fotos? Para que as pessoas possam entender como foi a trajetória do Aurélio? Não? Essa é do Rafa. Não, essa é do Rafa. Essa é do Aurélio. Ali, o Aurélio, ele pôs fogo nele, né? Ele diz, a princípio ele dizia que foi um acidente, depois ele dizia que não. Daí, quando ele começou a relatar, ele pegou gasolina minto, álcool,
né, do posto de gasolina, numa garrafa, na época podia fazer isso. Colocou nele, só que ele não aguentou e foi tomar banho, né? E ele ficou 3 dias queimado, até a gente conseguir levar ele para um hospital. E é aí vocês estão vendo o Aurélio, como ele ficou. Na outra foto ali do lado, que ele está com um cobertor, foi quando ele foi morador de rua. Ele ficou muito tempo morando na rua. Eu fiquei muito tempo procurando por ele, tentando achá-lo. E a outra foto que eu estou com óculos de sol ali, ele estava internado no hospital psiquiátrico, ali em Piraquara, no São Juliano. Né? Aurélio, foram várias vezes tentativas de interná-lo, mas que ele conseguiu ficar foi 2 vezes só no São Juliano. Nos outros hospitais ele conseguia fugir. Então, E essas são... Você também tem uma passagem do Aurélio? Aqui, entre ele colocar o fogo nele e ali ele morar na rua, antes disso ele foi preso. Não, minto, depois que ele pôs fogo nele. Ele fez uma bomba, foi logo no começo, ele fez uma bomba caseira e jogou na RPC, na época de Curitiba. Só que foi uma bomba sem muitos efeitos, né? Mas, claro, teve câmeras e tal, ele foi pego, foi preso. Daí, lá na delegacia, eu ainda não sabia do diagnóstico dele, né? O próprio delegado que falou, olha, ele tem uma doença mental que se chama esquizofrenia. O que é isso? Na época, nem escutei direito, né? Tão nervosa que eu estava com a situação. Ele acabou cumprindo, num presídio mesmo, de doentes, eu não consigo Complexo lembrar. médico penal? Isso, complexo médico penal, exato. Ele ficou quase 1 ano lá. E foi assim, eu tive algumas situações com o Aurélio que foram bem pesadas, bem terríveis, vou colocar assim, sabe? Porque cada um é um. São situações que eu não digo, foi comigo, pode ser com outro ou não. Né? Tudo depende muito de cada personalidade, de cada criação, das pessoas envolvidas, né? Com a criação da criança, na época do desenvolvimento, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Então, o Aurélio ele sem estar em surto, ele é uma pessoa linda, 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 linda. Agora, quando ele está em surto, e o negócio mais difícil é quando a agressão em si vai sempre da pessoa que ele mais ama. Que normalmente são mães, pais, aquela pessoa que são mais próximas. Dificilmente acontece com alguém que não seja assim, sabe? Do contato. Terceiros, né? Do amor. Ele não faz com outros o que ele tentou fazer comigo, com o pai, com a mãe, com a irmã, né? Então, com as irmãs. Mas, assim, eu olhando essas fotos, assim, me dá uma saudade. Mas, né? A gente tem que lembrar também, né, Lia, que ele não estava sob medicamentos, ele não estava sob tratamento para que ele chegasse na condição de até fazer uma bomba caseira, né? As pessoas na têm que verdade, entender. Não tinha nem como... assim, veja, não tinha nem como a gente saber que nem eu, nem ele, nem ninguém. Imagina, foi uma coisa porque ele tinha certeza absoluta que ele estava sendo perseguido pela RPC. Ele tinha certeza que estavam filmando ele dentro do quarto com a televisão. Então, que dentro da televisão tinha uma câmera da RPC, então, aquela coisa persecutória da doença, né?
Mas, assim, eu deixo bem claro, uma coisa é hoje. Hoje eu tenho uma noção completa de quem é o Aurélio, como o Aurélio se comporta, como lidar com o Aurélio. Depois de tantos anos, a gente aprende. Mas, assim, é uma coisa muito difícil, porque ninguém no mundo está preparado para isso. A gente tem que ter no âmago do âmago do âmago do âmago uma força absurda para poder entender, né? A gente tem que entender também que a gente também é um ser humano e que a gente também tem que ter vida. Aurélio, ele sempre recusou tratamento. Aurélio, todas as vezes que ele era medicado, que ele tinha, seguia, ele mudava, ele engordava, ele participava, ele jogava videogame, ele conversava, um menino muito inteligente, um menino que até aos 18 anos reunia todo mundo em volta enquanto ele tocava música, violão e conversava, era um cara brincalhão, um cara piadista, compositor ímpar, sabe, pintor, ele fazia pinturas assim extraordinárias. E depois, hoje onde o Aurélio está e como ele está? Aurélio, não sei literalmente onde ele está. Ele está, diz ele, em São Paulo. Ele não aceita medicação, ele não aceita, ele só lembra de mim para pedir dinheiro. Ele fala comigo assim, só coisas assim que eu tenho que dar clarividência para ele. A dita clarividência ainda está em pauta, né, Sara? Uma hora, ele ficou muito tempo dizendo que ele estava com hanseníase, agora passou para AIDS, agora passou para outra que eu já nem sei o nome, porque ele inventa umas doenças absurdas, né? Mas, assim, eu aprendi com todos esses anos que eu não consigo ajudar ele se ele não quiser ajuda. É muito, muito, muito difícil você tentar, porque ele é um homem adulto, né? Ele é um homem formado já, então você não consegue dar o remédio. Mesmo quando você dá, você não tem certeza. No hospital eles não têm certeza se não for injetável, você não sabe se engoliu ou não. Eles o ideal seria uma injetável de longa duração, de meses, né? Mas, infelizmente, existem, eu não quero falar assim no geral, assim, existem profissionais em todas as áreas, ok? Existe aquele profissional que está interessado e tem aquele profissional que tanto faz, né? Então, você tem que vai muito e dificilmente o Aurélio ficava interessado naquele que estava interessado em ajudá-lo, né? Ele queria aquele que não estava nem aí, sabe? Então, isso é uma coisa muito, 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 porque você tem que ter empatia do paciente com o médico e com a família. A única coisa que eu tenho para falar é que a grande maioria não se preocupa com a família, e sim com o próprio paciente só, né? A família não tem muito suporte, eles procuram. Se você não vai atrás, você não tem explicação da doença, você não tem explicação do que acontece com a cabeça do seu ente querido, vou colocar bem claro assim. Por exemplo, até porque assim, eu fui uma pessoa que eu fui à luta e fui atrás para descobrir. Eu entrei na AME, nossa, é uma mão na roda, porque você vê a experiência de outras pessoas, outras mães, outros pais, e situações, às vezes, que são iguais à sua, mas que tiveram comportamentos e finais diferentes por causa do entendimento. Então, eu acho muito importante. Algumas pessoas não dão valor a isso, mas a informação, o aprendizado é a maior arma que você tem contra qualquer coisa, principalmente uma doença mental. Obrigada, Lia. E você, Andréia, como foi que você percebeu os traços no Rafael
como que ele está hoje e como foi para você receber o diagnóstico? Então, o Rafael, eu percebi mais ou menos com uns 2 anos e pouco mudança no comportamento dele. Ele era uma criança muito calma, ele era muito sociável, apesar que não gostava muito de colo, mas muito carinhoso, tudo. E aí ele começou a mudar na fase da escola. Aí tem aquela fase das mordidas, que permaneceram, o colégio começou a perder alunos, né? Então eu achava assim, é porque eu estou grávida, eu estou na segunda gestação, né? Agora é porque o irmão nasceu, agora é porque o pai apareceu, agora é porque o pai foi embora de novo. Então, realmente, tinham questões emocionais que qualquer criança sofre. E na escola era o lugar que mais aparecia, porque ficava 12 horas para eu trabalhar. E aí, com 4 anos, quando ele tinha 4 anos, eu vi uma reportagem num jornal que falava de TDAH. E eu olhei, quando ele era pequeno, eu cheguei a levar ele no pediatra para saber se ele tinha autismo, né? Mas, assim, não dei sequência, porque como também ele era uma criança que tinha muitos problemas de alergia, de saúde, eu mudava muito de pediatra, né? E nunca pensei no neuro. E aí, com 4 anos, eu vi uma reportagem no jornal lá da minha cidade, e falei, isso aqui que meu filho tem, eu estou vendo meu filho. E procurei, na época não tinha convênio, procurei lá pelo serviço público, e na época eles não davam diagnóstico, eles mandavam para um centro de valorização à criança, que lá tinha o psiquiatra, o psicólogo e tal. Mas o que acontecia? Eu moro num bairro intermediário da cidade, né? Nem é o melhor, nem é o pior, mas abrange uma região ali mais simples. Então, nesse serviço público, nunca chegava a avaliação do Rafael, porque entre ele uma criança que era espancada, entre ele uma criança que sofria um abuso, entre ele, né, eles estavam apagando incêndio. Até que depois eu tive convênio, levei no mesmo neuro, a dona da escola na época me acompanhou, eu sou muito grata, porque ela perdeu 17 alunos na classe, porque as brincadeiras dele, o que ele via nos trapalhões, ele fazia com os amiguinhos. Só que ele, com 4 anos, parecia ter 8, 9. Meu filho tem 2,2 m, né? Então, se alguém batesse nele, era uma coisa. Quando ele batia, era o dobro. Os pais também se aborreciam. E ele estava sistematicamente fazendo isso. A escola punha ele para desenhar, para ajudar, para fazer outra coisa, para tirar ele do ambiente. Bom, sou muito grata à dona dessa escola que foi comigo, e aí foi o primeiro diagnóstico. Déficit de atenção, com hiperatividade, com impulsividade, com agressividade e depressão. Tomar Ritalina. Aí comecei a dar Ritalina para uma criança de 6 anos, começou a repuxar o pescoço. Lógico, a minha mãe e eu também, não, pelo amor de Deus, isso vai matar, vai fazer mal, jogamos pela privada o remédio e vai passar. Vamos pôr ele no esporte, né? Vamos dar castigo, vamos premiar, aí você começa de tudo, né? Não que essas coisas também não sejam importantes. E na época, em 96, 97, eu não tinha internet. Então eu pedia para uma pessoa da família imprimir para mim, que era em tudo em inglês, pagava para alguém traduzir para levar para a escola. Porque naquela época, nem na faculdade de pedagogia se falava de hiperatividade e essas coisas. Bom, enfim. Aí depois ele deu muito problema da escola, teve uma escola que chegou a chamar a polícia por dentro da classe. Meu filho tinha 8 anos, tal. Aí procurei, na época, né, o excelente neuropsiquiatra em São Paulo, famoso. Meu pai me ajudou muito, tinha condições para isso, e remédio importado, tal. E aí, todo esse diagnóstico, mais síndrome de Tourette, com coprolalia. Porque o Rafa conseguia pegar um palavrão com outro palavrão e transformar numa coisa horrorosa. E aí, eu dou risada, gente, porque sabe, são tantas coisas absurdas, porque aí você passa pelo julgamento moral das pessoas, né? O que essa mãe faz para essa criança ser assim? O que essa mãe ensina para essa criança ser assim, né? Aí, olha, tem que bater. Agora, não, ele está assim porque você bateu. E você vai tentando, porque realmente tem, como a Lia falou, a questão da personalidade, tem a questão do meio que a criança vive, né? Mas tinham coisas ali que cada vez que eu comparava com meu outro filho, eram opostas, mesmo entre a educação, cada filho recebe de um jeito, mas enfim.
E aí ele fazia tratamento, ele aceitava desde os 6 anos, ele já tomava Aldol, e Meliril, e etc, etc. Mas o Rafa, ele com 10 para 11 anos, começou a ficar agressivo. E a coprolalia dele começou a ser muito sexual. Então, o que qualquer menino da idade dele pensaria, ele verbalizava, né? Então, eu comecei a escutar coisas, que meu filho ia ser um estuprador, um tarado, que ele era perigoso, porque ele era um menino de quase 11 anos, muito alto, e aquilo que ele pensava, ele falava. Nunca fez. E aí começou meu desespero. O que vai ser do meu filho? Né? E se ele caísse na rua, se ele usasse droga. Eu trabalho, sou da área social, né? Trabalhei muitos anos em abrigo, então eu vivi essa realidade no abrigo e na minha casa, e vi as consequências das crianças que estavam ali, porque estavam ali, e o meu filho. E eu adoeci, não teve como não adoecer. Já adoecida de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né, daquela de estar num lugar e tua mente falar, esse teto vai cair, a tua outra parte da mente falar, tá maluca, não vai cair nada, e a outra parte falar assim, você tá maluca, porque você tá conversando com você mesmo, tive síndrome do pânico. Tá bom. Aí o Rafa era uma relação difícil, difícil de aceitar limite, né? Eu já com meu outro filho, Gabriel, também presenciando muita coisa. O Rafa começou a ficar muito agressivo e eu muito apavorada, né? Até que ele estava já me agredindo, quebrando coisas em casa. Comecei a chamar a polícia, porque tem que chamar a polícia para chamar a SAMU, os vizinhos olhando e a gente se expondo, apesar que sempre fui muito bem acolhida pelos meus vizinhos, mas no começo foi muito difícil, a gente fica muito envergonhado, né? E aí ele continuou por anos com esse diagnóstico. Déficit de atenção, hiperatividade, síndrome de Tourette, com um comportamento muito agressivo, desafiador comigo, extremamente carinhoso com as pessoas, com os vizinhos, com as pessoas, mas comigo e com a família, às vezes, a gente chama assim daquela cutucada, aquela provocada. Né? Ele conseguia acabar com uma festa, com uma reunião, então você começa a evitar os lugares, as pessoas começam a evitar. Até que com 11 para 12 anos, ele teve a primeira internação porque ele me machucou com uma faca. Né? Não foi tão grave, poderia ter sido. Eu achei que seria uma internação de 15 dias para arrumar a medicação, ele ficou 1 ano. Depois ele teve outra com 17, também, que eu fui muito agredida. Só que assim, dos 11 aos 17, ele continuou me agredindo. É eu que suportava, eu chegava ao meu máximo que eu suportava. Né? Porque você chama o SAMU e ele demora, ou ele não vem, porque não é prioridade. A prioridade é quem é infartado, quem está tendo um AVC, um parto. O psiquiátrico não é prioridade. Por isso que eu acho que tinha que ter um serviço à parte. E às vezes não tinha psiquiatra no plantão, né? A indicação era levar direto para o pronto-socorro. O CAPS não é ainda 24 horas aqui. E eu, por muitos anos, também fiz tratamento, ora no CAPS, ora particular, conforme o meu desespero. Eu já mudei para perto da Unicamp, já tratei ele em São Paulo, no São Camilo. Eu procurava a cura, né? Eu procurava a cura do meu filho. Eu procurava fono, fisioterapeuta, neuropsicólogo, psicopedagoga, enfim, né? E adoecendo nessa corrida toda. E aí, com 19 anos, 18 para 19, não, 17 para 18, ele arrumou uma namorada e ele resolveu parar a medicação pela questão do libido, né, do desempenho sexual. E ele ficou 1 ano sem medicação, né? Aparentemente me dando uns trabalhinhos, mas menos, até que ele começou a ver dentes, ver pelo no corpo, dizer que estava crescendo cabelo. Um dia ele era o Ayrton Senna, mas ele falava de um jeito que eu quase acreditava. No outro ele era a Olga Benar, o Garrincha, mas ele, né, vinha assim com uma história que eu quase acreditava. Um dia ele ficou falando com a língua presa 24 horas e fazendo tudo só com a mão esquerda. E começaram a falar se era psicose, se não era, várias hipóteses, e ele foi diagnosticado como bipolar. Até 3 anos atrás, ele era diagnosticado
quase 4 anos atrás, como bipolar. E foi quando eu entrei na associação, mais ou menos, né? Porque uma amiga da prefeitura me mostrou um vídeo da Sara, e o Rafa foi internado, uma internação de 10 meses num hospital psiquiátrico aqui no interior onde eu estou, e ele não estava bem, eu estava esperando eletroconvulsioterapia, mas pelo SUS ele não era um caso que teria tanto sucesso que justificasse, deram alta, e eu falei, meu filho não está bem, né? Ele vai continuar agredindo, porque dos 11 anos, ele já estava com 28, já 17 anos, né? Tá, desculpa interromper, Andréia, mas até por conta do nosso tempo, nessas fotos aí, ó, ele já estava com quantos Não, anos? essa foi a última agressão, foi quando ele teve alta desse hospital, que eu falei que ele não estava bem, ele muito debilitado, falaram que ele não ia nem se mexer direito de tanta medicação, com 18 dias ele estava melhor, porque em casa é diferente de um hospital, e aí ele do nada, eu fazendo almoço com ele ficou gelado, dizendo que estava passando mal, eu perguntei o que foi, ele falou, me ajuda, porque estão me perseguindo, porque ele também tem um diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Estão me perseguindo, você me ama, me ajuda, me dá remédio, e eu fui ajudá-lo, foi quando ele começou a me agredir, e dessa vez não foi uma agressão, foi um espancamento de 90 minutos, né, com uma frigideira, ainda bem que ele pegou a pequena, porque tinha uma grande do lado, e isso foram dentadas. E os vizinhos novos do andar ficaram com medo, não quiseram socorrer, por medo dele também, o que fazer? E essa mãe não pode gostar. A polícia não subiu, se negou a subir, porque a ambulância não estava, a ambulância demorou 2 horas e meia. E aí eu tomei uma decisão, porque não foi só isso. Ele deu um chute na grade, a grade voou, feito um papel, eu achava que eu estava segura com isso, ele estava seguro, ele ficou em pé na janela se balançando, sentou, pulou num beiral bem fininho, ficou se balançando, e eu segurando ele, atirou coisas muito pesadas, né? Então, assim, ele já vinha andando nu pela rua, ele poderia ser pego como um tarado, ele ia no meu trabalho todo dia, era bem recebido, era um lugar seguro que eu trabalhava lá perto, mas não era adequado isso, né? Às vezes já não ia bem vestido, higienizado. E aí, quando aconteceu isso, eu tive estresse pós-traumático, fiquei 11 meses e quando eu dormia eu tinha pesadelos. Ele foi internado, veio de novo aqui para o hospital no interior, ele segue aqui, e eu decidi entrar pedindo uma residência terapêutica, mas que pelo SUS ele não tem o perfil, porque ele tem os vínculos familiares e não está há muitos anos internado num hospital, 10, 20 anos. Então, estou esperando uma residência particular, peguei o tempo da Covid, o fórum fechado devagar, né, tudo online, e eu aguardo, e agora eu vim no interior, porque ele ficou doente, pegou Covid, estava com pneumonia, e eu vim para cuidar dele por esses dias. Estou aqui, e hoje voltou de novo para o hospital psiquiátrico. Então, assim, a Lia fala assim, hoje eu tenho um novo filho. Eu só conseguia ver, assim, que eu estava perdendo a cada dia meu filho, né? E hoje eu me deparei no hospital esses dias que eu pude ficar com ele, que eu tenho que aceitar que é um novo filho, e tenho que viver o de melhor agora, procurar o melhor para ele, né? Eu acho que também eu tentei reformá-lo, curá-lo muitas vezes, e isso com certeza faz ele não se sentir aceito e amado. E a gente, na associação, a gente aprende isso, né? Um dia de cada vez, que não é a chegada, é o caminho. O que eu vou fazer de melhor com ele? Eu estava esses dias com ele no hospital, vamos ouvir uma música, um vídeo, vamos comer uma coisa diferente. Eu muito triste sabendo que ele ia voltar para um hospital grande, longe da minha casa, mas aprendendo a fazer o hoje, né? Porque senão a gente adoece, como eu adoeci nesse caminho. Mas me recuperei com terapia, medicação, grupo de família do CAPES, terapia particular e a associação que eu pertenço. Bom, então eu vou. Agora o tempo deu uma encurtada, né? Porque a fala das duas foi um pouquinho mais longa, porque a gente tem que ficar um pouquinho atenta dos 15 minutos finais para perguntas. Então, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, umas duas e uma só, né? A família de vocês, de que forma elas aceitaram a condição do filho de vocês? Porque a gente sabe como é que
são os olhares de outros filhos, ou de um marido, ou de uma avó, ou de um sobrinho, de uma irmã sua, né? Com relação ao comportamento deles, a essa doença, porque a gente sabe aquela coisa de que é vagabundo sem vergonha. E se vocês chegaram a adoecer com tudo isso e se vocês procuraram ajuda profissional? Vamos lá. A primeira atitude é negação da família. Normalmente é aquilo que nem a Andrea falou, você não está sabendo educar seu filho, ele é vagabundo, né? Aquela coisa toda que a gente escuta. E depois abandono total. Total. Só eu e minhas filhas com ele. O restante nem para perguntar se está bem, se não está, o que acontece ou deixa de acontecer. Essa é a primeira situação. Eu acredito que a grande maioria, nem todos os homens, principalmente, sabem lidar com isso. A grande maioria das mulheres ficam sozinhas com seus filhos adoecidos, e eu fiquei doente. Eu fiquei doente, muito doente. Também entrei em depressão profunda, já fui internada, né? E hoje eu tenho uma visão bem diferente de muita gente. Sou julgada, também não me preocupo com isso, porque acho que cada um que calça seu sapato para poder, né? Ou então venha usar o meu para ver como é que é. Acho que é bem mais fácil você falar do que viver. Hoje eu estou vivendo, procurando me manter viva, procurando me manter bem, saudável psicologicamente, fisicamente. Entendo que existe a doença, também existe a própria personalidade, a pessoa do Aurélio nisto. Como eu já falei, eu não consigo ajudar quem não quer ajuda. Eu estou aqui, se ele quiser, sempre vou estar, mas eu não tenho como ter o Aurélio morando comigo, né? Eu tenho que ir a favor da minha vida também, porque eu também tenho outras 2 filhas, não tenho só ele. Estou sozinha, né? Não tenho ninguém, além das minhas filhas, para me ajudar em todos os sentidos. Assim, eu digo para você que a minha doença principal hoje está equilibrada, que seria a minha depressão, né? Mas é preciso cuidado, é preciso zelo, é preciso você sempre se fortalecer e não ouvir o que os outros falam. Principalmente. Porque se você ficar ouvindo o que os outros falam, você deixa de viver. Então, vista a sua roupa, vista o seu calçado, vista a sua história e decida como vivê-la. Tá? Eu digo isso. A Sara sabe muito bem, a Aurélio está lá, está vivendo a vida dele, do jeito dele, como ele quer, adulto. E, como disse uma vez um psicólogo para mim, você tem que entender que no mundo dele, ele está feliz. Então, eu tenho que entender isso, né? Do modo dele, do jeito dele, ele está feliz. E eu tenho que respeitar, simples assim. Desde que as coisas não atinjam terceiros, para mim está tranquilo. Eu só digo, eu estou muito fortalecida hoje. Eu estou realmente vivendo a minha vida. Estou vivendo agora, estou aqui em João Pessoa com a minha filha Pamela, depois eu vou voltar para casa, minha outra filha está grávida, tenho uma família, tenho uma vida, né? E vou vivê-la.
E conforme o Aurélio quiser se inserindo, porque eu sempre falo para ele, Aurélio, não fomos nós que deixamos você. Nós estamos aqui. A hora que você quiser, você está aqui. É você que escolhe não estar aqui. Né? Eu estou aqui, sempre. Eu vou ser a mãe dele, vou ter orgulho dele. Eu nunca neguei a doença dele, tá? Nunca, nunca. E não aceito quando alguém vem falar alguma coisa, eu não. Você cala a sua boca, porque você primeiro tem que entender para depois querer falar alguma coisa. Se você não sabe, é melhor você ficar quieto. Aprenda. As pessoas costumam dar uma penitência, né, para as mães, principalmente. A tua penitência é porque elas julgam realmente nós, mães, e a gente passa por aquela etapa de... eu me lembro que uma vez eu fui, acho que ao cinema, e quando eu dei uma risada, eu pensei, eu não tenho o direito de rir enquanto o meu filho está lá no quarto, isolado, sem contato com o mundo. Eu não me via nesse direito de ser feliz, não de ser feliz, mas ter momentos de felicidade. E já são 11 anos nessa luta, nessa batalha com a doença, e eu aprendi muito com a Lia também, no começo, quando a Lia me falou, Sara, o Aurélio está como um morador de rua, e eu me recordo que uma vez eu liguei para você e falei, Lia, o Aurélio está deitado aqui em tal lugar, né? Mas ele realmente não quer se ajudar. Eu acompanhei ali vários casos, e sei como é difícil. O meu fez a mesma coisa, de não querer tomar os medicamentos, de jogar fora, e as pessoas ficam te penitenciando, que você é culpada, as pessoas ficam te apontando o dedo, principalmente a família, que quando deveria chegar para você e falar, peraí, deixa eu te ajudar para deixar um pouquinho mais leve isso para você descansar, sei lá, sai esse final de semana, vá viajar, né? Deixa que a gente se vira, porque a grande verdade é que coisa, quando tem que acontecer com eles, acontece debaixo do nosso nariz. Mas, infelizmente, as pessoas, né, dão essa penitência para a gente, para o resto da vida você vai ser culpada se acontecer alguma coisa com o teu filho. Só tem uma coisa que eu quero deixar claro, Sara. O Aurélio desenvolveu a doença no uso da maconha. Desencadeou, né? Ele desencadeou, ele usou a maconha, ele usou a cocaína, sabe? Ele foi atrás e eu sinto muito. Eu sinto muito. Andréia, agora você. De que forma a tua família reagiu? Vamos lembrando do tempo. É rápido. Eu acho assim, cada um de um jeito. No começo é difícil, para os homens é mais difícil. Meu pai, no primeiro momento, teve um pouco de negação, mas depois foi meu companheiro, foi aquele que acompanhou até o fim. A minha mãe, como eu morava muito tempo com ela, muitas vezes eu tinha uma atitude, ela tinha outra, a gente divergia, e isso não é muito bom, mas foi também aquela que, quando eu tive o 5º AVC, que eu descobri os outros, que cuidou de mim, cuidou do meu filho, e que ficava com ele para eu trabalhar, né? Os meus irmãos tinham as suas vidas, cada um também, ou recém-casados, ou morando em São Paulo, ou a minha irmã recém-casada. Era difícil porque eles viam também o meu filho me machucando, porque no começo, até da psicose, parecia só alguém que gostava de bater e fazia isso de propósito, apesar de ser educado com os outros, por que com a mãe não é, se a mãe é tão boa? E depois foram entendendo, porque, gente, ninguém aprende sobre esquizofrenia, sobre psicose, né? Então eles sofriam vendo o meu sofrimento, e na medida deles também me orientavam, davam suporte, a gente se encontrava na festa, um dia era tudo bem, na outra festa o Rafa acabava com a festa, e na outra todo mundo se perdoava, família, né? E de cada um eu conto com o apoio hoje dos meus irmãos. Eu não tenho mais minha mãe e meu pai, né, infelizmente, mas conto com amigos, e aprendi que cada um ajuda de um jeito. Cada um tem o seu limite, né? E que a gente tem essa tarefa, às vezes a gente se magoa com as pessoas, ou pelos que elas fizeram, porque elas não fizeram, mas que a gente só vai adoecer com isso, porque nem elas entendem, se nem a gente está entendendo direito, quanto mais elas, né? E eu acho que o que me adoeceu foi a sensação de impotência muito grande, né?
o luto de não ter o filho que eu queria ter, que não ia ter a vida que eu queria que ele tivesse, que eu programei para ele ter, e aí a gente faz esse luto, mas eu ainda achava que eu tinha que ser a mãe, como a Sara falou, que tem que morrer no paraíso, que tem que passar tudo, porque mãe é mãe, né? Até que aconteceu isso, que foi muito grave, e que eu decidi não sofrer mais violência doméstica, porque não Sim. que eles tinham que passar por serem criminalizados por isso, mas a Secretaria de Saúde ser notificada, né, e ser acompanhado melhor essa família, e decidi procurar. Meu filho está no hospital, eu não tenho ainda essa força da Lia, não tenho, né, ainda sofro, né, muito, e ele está no hospital e eu ainda tenho esperança de encontrar um lugar, porque já entendi que ele não vive mais no meu mundo, que ele precisa de um mundo parecido com o dele, pessoas com diagnósticos parecidos, na casa, com coisas capazes. Ele também pintou um quadro maravilhoso, escrevia poemas maravilhosos, são muito inteligentes, criativos, é muito difícil ver uma pessoa perdendo tudo isso, mas eu ainda tenho esperança em medicações mais potentes, em medicações injetáveis de longa duração, de outros tratamentos, né? Mas sabendo que ainda não tem a cura e aprendendo a amar meu filho e aceitá-lo como ele é, né? E que eu não sou potente. E lembrando que a importância, né, Andréia, como a maioria são mães, e envolve todas as classes sociais, isso aí não, né, não distingue, a doença não distingue pessoas, a classe, nada. A força da nossa união para nós conseguirmos, né, com que nós tenhamos um serviço de saúde mental melhor, como, por exemplo, um atendimento em casa, um SAMU rápido, numa primeira chamada, que realmente nos atendam, porque às vezes você tem que apanhar como você apanhou do teu filho, a polícia e eles não subirem, o SAMU chegar, você por morando causa no do 8º protocolo. andar, arrancar as grades, ou seja, o que esperam da gente, né? Sim. Então, eu queria só falar isso, o protocolo, eu já tive uma reunião no SAMU e uma no Departamento de Saúde de Santos, eu e outras mães, aliás, convido quem quiser de Santos me procurar para a gente se unir, porque a AME faz um trabalho lindo no Brasil inteiro, mas cada município a gente tem que se unir e ir atrás, né? Porque o SAMU tem um protocolo e a polícia tem outro protocolo que não conversam. E eu gostaria de saber esse protocolo, até porque a polícia é feita para pegar bandido, e não para uma pessoa em surto, porque a primeira coisa que me pergunta se meu filho está drogado, primeiro que não está, e se tivesse? Então, assim, é muito importante isso que você falou, e eu me coloco à disposição para isso. Bom, eu gostaria de falar só uma coisa, Sara. Eu passei por todos os estágios. O primeiro estágio, a negação, a vitimização, o entendimento, e hoje estou nesta fase. Eu acho que a gente precisa passar por todas as fases para poder crescer e entender melhor. É importante você saber que a gente pode contar, principalmente através da AME. Eu quero deixar isso bem claro. As histórias, elas são muito importantes, porque você aprende muito com a vivência do outro. Por isso que é importante, quando você coloca alguma coisa no grupo. Eu sou uma pessoa muito... A Sara me conhece muito bem. Eu sou muito incisiva, meio grossa demais. Eu sou muito direta. Eu nunca neguei, nunca escondi a doença do Aurélio. Eu sempre fui muito franca. Eu levava ele no dentista e eu dizia: doutor, ele tem esquizofrenia. Justamente, sabe, é uma doença mental para a pessoa saber como lidar com ele. Sabe? São formas diferentes que precisam ter. E eu deixava as pessoas preparadas para isso, porque eu achava que ninguém tinha obrigação de saber. Né? Eles não estão estampados com o problema deles. Exatamente. Então, assim, eu gostaria de deixar claro, eu vivi todas as fases. Então, eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas estão se sentindo muito frágeis e eu preciso que elas entendam, essa parte faz parte do crescimento da gente. Só não se mantenha nessa situação. Desculpa, Sara, eu achei importante. Não, é que você entrou mais ou menos no final, né? O que vocês teriam para falar para essas famílias que estão começando, que estão agora
iniciando na doença, ou aquelas que já estão há tempo, mas que estão dando murro em ponta de faca e não aceitar e não falar, né? Porque a negação, gente, é uma forma tão difícil de você lidar com a doença, porque como você vai fazer que a sociedade aceite o teu familiar se você mesma não aceita, né? Então, a gente sabe que é difícil às vezes falar, porque você vai encontrar todos os tipos de reações, né? Quando você falar que teu familiar, o teu filho tem esquizofrenia, mas é necessário, né, que a gente deixe assim muito claro para essas famílias que estão iniciando sobre essas etapas que você falou, né, Lia, que você passa do luto, é uma fase do luto, né? Então, o que vocês têm para falar para essas famílias que estão ainda na negação, na vitimização? Ou Para não mim, só vitimização, mas que ainda estão tentando entender até a própria doença, né? para mim, o tabu começa dentro de casa, né? É a família que faz com que o nome esquizofrenia ou a própria doença em si seja uma coisa. Porque justamente a família nega, a família esconde, as pessoas percebem o comportamento diferente e algumas pessoas têm receio de falar a respeito. Na minha opinião, a Lia acha que quanto mais franco você for, quanto mais sincero você for, melhor vai ser a sua vida, porque as pessoas que te cercam vão entender a sua vida, vão entender o seu filho e vão saber como conviver com isso, né? Não é escondendo ou você colocando em volta de uma redoma que a coisa vai se modificar. No mundo todo, quando você fala, tanto é que algumas pessoas do meio político ou outros usam a palavra esquizofrenia como uma coisa pejorativa. E isso precisa ser estagnado, isso precisa ser mudado. Ela é uma doença como qualquer outra. É só uma doença, né? É uma doença como diabetes, é uma doença como câncer, só que as pessoas entendem por quê. Antigamente não se entendia do Down, não se entendia, e hoje não, né? Então, bora lutar para que isso tenha uma mudança, e esse comportamento, que como eu falei, existem fases para tudo, mas se você permitir, você vai galgar mais rapidamente essas fases, né? É importante, muito importante, para mim, eu digo de coração, se você fizer isso, tua vida vai melhorar, você vai ter mais qualidade de vida e o teu filho, filha, o ente que você ama, vai ter também uma qualidade de vida diferente, porque o entorno vai mudar. Verdade. Você, Andréia. A Lia falou o principal, né, que é encarar de frente e dar oportunidade das pessoas tirarem suas dúvidas e serem sinceras que têm medo, que têm receios, e você poder orientá-las. Isso protege os nossos amados, né? E eu acho que esperança porque o que eu e a Lia vivemos há muitos anos, né? Uma nova geração não vai viver, já não estão vivendo. Nós temos visto na AME, hoje tem mais orientação, psicoeducação, né? Medicações. Então, assim, e dizer principalmente que apesar de 2 casos muito graves aqui, que nós quisemos colocar, já foi feito um estudo que a pessoa com esquizofrenia ela não é mais violenta que o restante da população, né? É que as pessoas confundem. É que quando sai um caso desse no jornal, nós somos só 1,5% da população mundial. Mas quando sai um caso no jornal, é porque já deu um problema muito grave, né? Ou então um cara fez uma coisa, mas a pessoa ela está muito adoecida, a realidade dela está muito deturpada. Eles estão num sofrimento muito grande, fugindo do FBI, sei lá, de morcego, né? Quem quiser, tem filmes, né? Nós podemos até orientar, filmes muito legais que mostram isso, são inteligentíssimos, geralmente são muito doces, parecem feitos de açúcar, qualquer coisa se magoam, mas na hora de falar às vezes são muito duros e a gente se magoa. Mas acho que fica a esperança
E mais que informação, mais do que você entrar lá na AME para pedir informação ou uma orientação, gente, é união e mobilização, né? Para a gente, muitos serviços que estão na lei não estão implementados ou estão sendo sucateados. E tem muitos que ainda nós precisamos correr atrás. E eu creio que o meu filho, o Aurélio e todas as pessoas ainda alcançarão coisas melhores, e as novas gerações mais ainda. É esperança, né? Apesar de 2 casos graves aqui, não somos a maioria. Graças a Deus somos a minoria. É isso. Tá. Bom, então agora nós vamos aqui para umas perguntas. Eu vou responder uma. Na verdade, ela me perguntou do esquizoafetivo, está lá em cima. Esquizoafetivo, a pessoa com medicação pode continuar sem vontade para nada ou deve procurar outro psiquiatra? Bom, eu aconselho que, na verdade, você pergunte isso ao psiquiatra, porque ele vai ter uma forma bem, né, mais profissional de te falar isso, porque o esquizoafetivo, ele é um pouquinho de cada coisa, um pouquinho da bipolaridade com um pouquinho da esquizofrenia. Então, entra um estabilizador de humor, né? Agora, deixa eu ver, sem vontade para nada, infelizmente isso faz parte, né? Porque como ele tem um pouquinho de cada, ele tem um pouquinho da esquizofrenia, que os sintomas negativos, que é justamente essa apatia, esse isolamento social, que não tem vontade para nada, né? Isso aí faz parte também da esquizoafetividade, né? Então, conversa com o teu psiquiatra, que ele é a pessoa mais indicada para te dar uma boa resposta com relação a isso, tá? Qual é a outra pergunta aqui? Tem, acho que do... Não, se tem em Goiânia, não. Nós não temos a AME em Goiânia, mas nós atendemos, na verdade, assim, o Brasil todo, né? Porque online, até depois da pandemia, teve esse facilitador. Então, você pode entrar no site da AME, tá? E lá você vai ter várias dicas e daí conversa com a gente pelo WhatsApp. Vamos ver aqui. Então, elogiando bastante as mães, Andréia, a Lia, né? Sobre essa luta, não é fácil. Eu estava vendo uma aqui para baixo, eu sou meio desatenta, ou eu escuto ou eu leio, sabe, pessoal? Então, não... Vamos lá. Eu tinha visto uma... É que tem muita coisa aqui escrita. Quando o paciente não deixa... Eu vou dar minha opinião, depois as duas dão a sua opinião também. Quando o paciente não deixa que a gente conte que ele tem esquizofrenia. Eu acho que existem várias formas da gente poder informar as pessoas ao redor, né? Você não precisa falar na frente dele que ele tem esquizofrenia, né? Mas você vai conversando com as pessoas e vai ali, sabe, jogando a tua sementinha de informações. Eu com o Kainan, com meu filho, eu sempre fui muito aberta, sempre fui muito direta. Eu aceitei a esquizofrenia, não que eu aceitei a esquizofrenia de cara, mas se achar que era ali que estava se apresentando a doença, eu tinha 2 opções, ou aceitar, ou ficar lutando contra e ficar me vitimizando e procurando soluções que não existem. Então, eu sempre procurei falar para as pessoas, né, o que é esquizofrenia, né? O que pode, de repente, causar uma agressividade, pode fazer parte da personalidade, ou é porque ele não está com o medicamento correto, ou ele está sem tratamento. Porque ninguém sai por aí aleatoriamente fazendo coisas, salvo os psicopatas ou esses que realmente, né, fazem parte aí do grande índice da população carcerária, que são realmente, não tem nenhum transtorno mental. A população carcerária que tem transtornos mentais é pequena comparado àqueles que saem cometendo realmente por maldade. Então, eu sugiro a vocês que saiam conversando naturalmente, né? E também eu não uso o termo esquizofrênico, eu digo uma pessoa com esquizofrenia. Meu filho tem esquizofrenia, ele não é esquizofrênico, ele tem esquizofrenia. Porque quando você fala ele é esquizofrênico, dá a entender que parece que ele 24 horas por dia, ele está totalmente fora né, de noção, da casinha, e não é assim. O Kainan, ele é muito dócil, ele é muito educado, conversa com ele tem aquela coisa do capacitismo, né? Nossa, mas é tão bonito, ele não tem cara, mas a esquizofrenia ela não tem cara, né?
ela tem um comportamento, então a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E é você informando essas pessoas, conversando com elas, né, que você vai quebrando os preconceitos, os tabus e os estigmas. O paradigma. A Cláudia fez uma pergunta que estou achando bem interessante, se você permitir, Sara. Claro. Preciso saber e entender se essa doença vai agravar com o decorrer do tempo ou vai de cada um. Cláudia, é o seguinte, essa doença, ela, não, na verdade, o que precisa é tratamento, né? Ela vai se agravar se a pessoa não se tratar. Isso com qualquer doença, como qualquer outra doença, é exatamente a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Se a pessoa não se tratar, vai se agravar. Se a pessoa se tratar, vai ficar bem, né? Soube de pessoas que têm esquizofrenia que têm uma vida completamente normal, porque sempre aceitaram tratamento e hoje tem família, tem tudo. É isso que eu tenho para dizer. Não sei se eu estou correta, mas é assim que eu sinto e é assim que eu vivo. Né? Desculpa. Imagina, foi ótimo. Tem mais é que dar a tua opinião também, aliás, a tua sabedoria, né? A Cecília está perguntando se esquizoafetivo pode trabalhar. Eu acho que todos eles podem trabalhar dentro da condição de cada um, né? O problema maior está justamente na inclusão, nas empresas aceitarem e de nós lutarmos pela inclusão deles. Então, como que a gente faz a inclusão? Aceitando sem preconceitos a esquizofrenia. Então, começa dentro de casa, pessoal. Né? Você vai cobrar da sociedade uma coisa que você não aceita. A partir do momento que todos nós começarmos a falar mais abertamente da doença, né? Mostrando realmente até a mãe aqui falou de fazer uma live com casos que deram certo. Claro que nós vamos fazer também, mas a gente também precisa mostrar o outro lado da moeda para despertar a atenção das pessoas, né, do que é esquizofrenia, do que as mães passam, do que nós necessitamos também de todo o cuidado mental, da nossa saúde mental, de olhar um pouquinho mais para o nosso lado. Não é ser egoísta. Me lembro que quando eu comecei o grupo, a Zazá disse uma vez, olha, lembra do que as aeromoças falam quando você entra no avião? Quando as máscaras caírem, coloca primeiro em você, para depois você poder socorrer quem está ao seu lado. Caso contrário, você não vai ter oxigênio para manter, para salvar o que está do teu lado, que geralmente é o teu filho. Tá bom, pessoal? Essa é a resposta da pergunta da Tatiane. O que vocês fazem para se tratarem, já que acabam coadoecendo? A gente tem que entender que a gente precisa colocar a nossa máscara, e até você entender isso, você leva um tempo, mas esse tempo acontece. Quero deixar bem claro isso. Só tenta entender que você não pode continuar se vitimizando de uma coisa que é um fato. É uma realidade, você tem que viver com aquilo. Né? Não vai mudar, não tem como. Então, você tem que realmente colocar a sua máscara para você poder ajudar o outro. E é quando você entende isso, é que você consegue ajudar o outro. Né? Então, a Vera está perguntando, pessoas com esquizofrenia, se elas se encaixam na vaga para PCT. Se encaixam, tá? Se você faz parte do grupo da AME, eu sempre coloco lá, eu fiz um informativo falando sobre isso, tá? Na lei da inclusão está assim, a esquizofrenia, ela é uma deficiência psicossocial, tá ok? Faça valer os direitos. Depois a gente vai fazer uma live, tá, pessoal, com uma assistente social para falar sobre isso. Tá aí a pergunta da Vera, né? Então, eu acho que mais uma, talvez, e daí a gente encerrar, né? Porque já está no nosso horário, né, Marina? Marina, que é a nossa... que está por trás aqui, vendo o nosso tempo de live. Acho que a Andréia não está conseguindo ver as perguntas, né, André? Não, eu estou no celular. Eu estou no celular no meio do mato. Eu sei. Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção, a presença da Lia, da Andréia. Lembrando a vocês que no dia 2 de fevereiro nós teremos uma live com o psiquiatra, o Dr. Gerd Gross, onde ele falará sobre antipsicóticos e como atuam.
ele vai dar praticamente uma aula para a gente de 30 minutos, 40 minutos, e teremos 15 minutinhos para perguntas. Dia 2 de fevereiro, prestem atenção, coloquem aí na agenda de vocês. Agradeço a cada um que esteve aqui presente, né? E mandem, compartilhem essa live com alguém, que eu tenho certeza que vocês irão ajudar pessoas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, meninas, e até a próxima. Obrigada. Até. Obrigada.